Olá, bom dia, paz do Senhor Jesus para todos, amém? Eu estou aqui, eu senti no meu coração, nesse início, término de manhã, início de tarde, trazer uma palavra para o seu coração, amém? Estou aqui, Francesca? Eu estou aqui na sua casa, você está trabalhando, a porta estava aberta, Como aqui é mais tranquilo, Eu vim aqui na sua casa para fazer essa live aqui nesta manhã, porque Deus colocou algo muito lindo no meu coração para poder estar falando, deixar para o seu coração nesta manhã. Eu estou aqui na casa do meu filho, do Francesco, aqui no quarto dele, e o quarto dele dá fundo, para minha casa, Olha que paisagem linda, que céu lindo que está hoje, Nós vemos aqui é o bairro Floresta, o bairro Floresta aqui da cidade de Matozinhos, um bairro abençoado por Deus, dessa cidade tão abençoada por Deus. Então estou aqui na laje, Essa laje aqui embaixo tem os dois banheiros, do fundo da minha casa. Ali está a piscina, onde nós fazemos o batismo, Tem uma área gourmet ali. E eu estou aqui nessa manhã porque eu senti no meu coração de trazer uma palavra para você que está me vendo agora nesse momento. Eu sei que cada pessoa que nesse exato momento vai estar entrando nessa live, vai estar ouvindo uma palavra que hoje eu amanheci com o meu coração muito forte, com uma vontade muito grande, de transmitir uma palavra que Deus falou no meu coração, nesta manhã, Esses dias Deus falou muito forte ao meu coração. Então eu quero trazer essa palavra para você nesta manhã, você que está aí entrando, Daniele Ferreira, Darlan, a paz do Senhor, meu filho, tudo bem com você? Giovanni, Giovanni Cavaldi, lá de Prudente de Moraes, Jesus te abençoa, amém? A Valdênia, Valdênia que está me vendo, que Deus te abençoe. Senti só a falta sexta-feira, tava chovendo, foi complicado de você vir na igreja, irmã Valdênia? Mas ontem eu acredito que você foi. A Larissa Rodrigues, amém? A Camila Gustavo, Camila, quanto tempo que eu não te vejo, filha? Vai lá na igreja, amém? Vai ouvir a palavra do Senhor. Juarez, Neri, a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo nessa live, amém? Jesus te abençoa. A irmã Renata, Renata Jaqueline, lá de Mocambeiro, Renata? Que Jesus te abençoe poderosamente. Fernanda Vieira, que minha vizinha, Fernanda? Esse bairro nosso é uma benção de Deus, Fernanda? Bom dia, a paz do Senhor. Dá um abraço nos seus príncipes e princesas aí para mim, amém? Glória a Deus. Mas o que eu estava falando com você, vai entrando a Juraci Luiza, que está lá embaixo, Eu estou aqui em cima da minha casa, meu filho mora em cima, eu estou em cima, a Juraci está lá embaixo ajudando, a obreira Marli a cuidar da mamãe, Mamãe, graças a Deus, ontem estava mais calma, hoje também ela está, Você sabe, a minha mãe, ela tem mal de Alzheimer, e a gente tem passado uns momentos com ela onde a gente tem aprendido que o próprio Espírito Santo, ele permite a gente passar por lutas, nas nossas vidas, e a cada dia é uma conquista, a cada dia é um aprendizado. Então eu quero dizer para você que está me vendo, que está passando por momentos difíceis, irmã Cristiane, obreira Cristiane, amém? Na hora que você chegar no portão aí, bater aí, pode chamar aí que as meninas te entregam a chave da igreja, tá, obreira Cristiane? Maria Lúcia Lourenço, amém? Seja bem-vindo nessa live. A Miriam Pereira, que Deus te abençoe, amém? Deus tem uma palavra para nós nessa manhã, uma palavra que desde sexta-feira Deus está queimando ela no meu coração, uma palavra que Deus vai falar com você, eu creio. Eu quero orar com você nesta manhã, eu quero trazer uma palavra para o seu coração e dizer para você que está passando, que entrou essa semana, hoje é segunda-feira, e você está com seu coração aflito, está dizendo: Senhor, o que está acontecendo, Deus, os problemas continuam aí do mesmo jeito, Senhor. Senhor, me ajuda. Eu quero te dizer, Deus está te ajudando, Deus está com você, Deus vai enxugar suas lágrimas nesta manhã, Daqui a pouco nós entramos para o meio-dia, Ao meio-dia sempre eu dobro os meus joelhos, faço a oração do meio-dia, para que Deus venha repreender toda a mortandade que assola o meio-dia, sobre a sua vida, Essa manhã, meu coração está muito assim, sede, muita vontade de Deus. Eu tenho assim,
muito desejo, muita vontade de santidade, buscar a presença do Senhor. Eu sinto no meu coração, estou passando para vocês, eu sinto no meu coração que a qualquer momento, né, a trombeta vai soar, Jesus vai vir buscar a igreja e que nós viemos preocupar com a nossa salvação, porque a Bíblia diz, Andréa Santos, seja bem-vindo nessa live, eu oro por você sim, minha querida, daqui a pouco eu vou estar dobrando meu joelho, vou estar orando sim, amém? A Gleice Moreira, Deus te dá força aí onde você está. Então eu sinto no meu coração, meus amados, que a qualquer momento o céu vai rasgar, a trombeta vai soar e Jesus vai buscar a noiva, né? Jesus vai vir nos buscar. Por isso eu quero falar para você, prepare a sua vida. Você que ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você que não voltou para Jesus, né, que está afastado dos caminhos do Senhor, volte, porque ainda há tempo. Jesus a qualquer momento vai buscar a noiva e nós temos que estar preparados. Né, nós temos que estar em santidade, né, buscando a palavra do Senhor, né, vivendo a cada dia uma conquista. A semana está iniciando hoje, né, Tamires Alves, Jesus te abençoe, Lane, Fábio Xavier, tenha força, eu oro sim por você, amém, Fábio? Não sei se você aí em Belo Horizonte está indo em alguma igreja, vai, não importa a placa da igreja, mas busque a Deus, porque ainda há tempo, amém? Nós estamos iniciando uma semana de segunda-feira, a qual eu sei que você deve estar triste, com tristeza no seu coração, porque talvez você está vendo, é mais uma semana que eu vou passar triste, chorando, é mais uma semana sem resposta de Deus, é mais uma semana de tristeza, mas eu quero dizer para você, não, é mais uma semana de vida. É mais uma semana que você é guerreiro, que você venceu, que Deus te deu fôlego de vida, Deus te deu, abençoou que você acordou com vida. Deixa eu abrir aqui para ficar mais claro. Deus abençoou que você acordou com vida hoje. Você dormiu, né? Você acordou. A sua família está aí, Jesus está guardando a tua casa, te guardando. Então quer dizer para você, não fica triste não, alegra o teu coração. Talvez você que está aí nervoso nesta manhã, talvez os seus nervos estão agitados, você está preocupado, eu quero dizer para você, não preocupa não, meu amado. Não preocupa não, Jesus é contigo, Ele vai te dar vitória, Ele vai te dar as bênçãos, Deus está no comando da tua vida, Ele nunca te abandonou e Ele não vai te abandonar nessa manhã. Então eu quero deixar a palavra para você, Marli Lemes, né? Obreira Marli que está cuidando da mamãe aí, o Fábio Xavier, Marina da Silva, Larissa Rodrigues, que Deus te abençoe poderosamente. Eu quero trazer uma palavra, vai entrando, vai compartilhando. Quanto mais pessoas ouvir a palavra, melhor é. E quanto mais você compartilhar, o que acontece? As pessoas vão ouvindo e Deus vai falando com elas. Deus vai falando no coração delas. Então eu quero deixar para você nesta manhã, está no livro de Lucas 6:6. É uma palavra muito linda. É uma palavra que nos edifica, né? É uma palavra que traz assim uma esperança no nosso coração, que nos dá o ensinamento da palavra do Senhor e que nos ensina, né? O livro de Lucas, ele foi um médico que ele não andou com Jesus, mas ele ouviu falar de Jesus, ele estava com os apóstolos e ele aprendeu muito a palavra do Senhor, ele era médico. Mas Lucas não deixou que o diploma dele, Lucas não deixou que o estudo dele, o anel de médico, né, tudo que ele aprendeu na medicina, tirasse ele da presença do Senhor. E é isso que nós temos que aprender. Nós não podemos deixar o nosso estudo, a nossa sabedoria, nada nos afastar dos caminhos do Senhor, né, irmã Vera Lúcia? Um abraço para a senhora, que Deus te abençoe a senhora e sua casa. Então, essa palavra que eu quero falar com você, eu vou sentar aqui um pouquinho, amém? A gente, depois que passa dos 50 e poucos, a gente fica um pouquinho cansado. Né, Francesca? Você deve estar assim, o que a minha mãe está fazendo na minha casa? A porta estava aberta e eu entrei. Amém, meu filho? Deus te abençoe aí, né, na sua firma que você está trabalhando cada dia mais. Jane Cunha, lá de Portugal.
Ô, Jane, um forte abraço para você, amém? Eu ainda quero te conhecer pessoalmente, tá? Eu vejo Deus na sua vida de uma forma linda, né? De uma forma tremenda. Eu vejo, assim, um coração muito abençoador, uma pessoa que tem um coração muito abençoador, uma pessoa que gosta de ajudar o próximo. E que você continue assim, sendo essa pessoa, ajudando as pessoas aí em Portugal, falando do amor de Deus, você e seu esposo, a sua família. Deus tem te usado você muito aí nessa terra, Jane, e vai usar mais e mais ainda. Eu não sei, Jane, o que você está vivendo, o que você está vivenciando no ministério, mas eu quero te dizer uma coisa: não pare de fazer aquilo que Deus colocou no teu coração. Deus te plantou aí neste lugar para falar do amor dele, para cuidar da obra dele. E nós sabemos que muitos se levantam quando nós fazemos o que é certo, quando a gente faz o que está dentro da Bíblia Sagrada. O inferno se levanta para tentar nos barrar, para tentar nos parar. Mas continue neste propósito que você tem, mais o seu esposo, continue levando a palavra. E se Deus quiser, essa pandemia vai passar. E um dia você vai vir aqui no Brasil, né, aqui na casa da sua mãe, vai vir aqui na igreja, vai trazer uma palavra para nós aqui, amém? Em Matozinhos, né, no Brasil, Minas Gerais. E um dia nós também vamos ir aí em Portugal, levar a palavra do Senhor aí, para a glória de Deus, né? Nós sabemos que tem outras pessoas aqui de Matozinhos, até vizinhos nossos aí que estão em Portugal, né? A Flávia, a Flávia que está em Portugal, que Deus abençoe, né? Deus abençoe todos vocês. Cristiane Nascimento, tô com saudade de você, minha linda. Vera Lúcia, Larissa Rodrigues, Larissa, Jesus te abençoe, cada dia mais e mais. A Ivone também, que eu vi passando aqui o nome dela. Que Deus abençoe todos vocês, amém? Bom, eu quero trazer a palavra para você. Ela está no livro de Lucas 6. Lucas 6, 6. Que diz que o Senhor Jesus, ele foi na sinagoga. Antigamente, a sinagoga, elas foram construídas por quê? Porque na época de Nabucodonosor, quando ele foi destruir Jerusalém, ele destruiu os templos aonde o povo judeu adorava a Deus. Então, quando Nabucodonosor morreu, não sei o que aconteceu com Nabucodonosor, os judeus voltaram do exílio da Babilônia, então eles foram para Jerusalém, para Judá. E quando eles chegaram em Jerusalém, Judá, eles não tinham templo, eles não tinham um lugar para eles adorar a Deus, porque estava tudo quebrado, tudo destruído. Então o que acontece? Eles começam a reconstruir, e eles começam a fazer sinagogas nas cidades, aonde o povo judeu, no sábado, eles se reuniam naquela sinagoga para estudar sobre o Torá, sobre as leis de Moisés. E o sábado para eles era um sagrado. No dia de sábado, eles tiravam o dia para dedicar ao Senhor, eles tiravam o dia para ler a palavra do Senhor. E a cada dia, todo sábado, eles se reuniam ali na sinagoga para ouvir a palavra do Senhor. A paz do Senhor Jesus, William Machado, Jesus te abençoe. Então eles se reuniam na sinagoga para ouvir a palavra do Senhor. E a Bíblia nos fala que Jesus, nesse sábado, Jesus foi na sinagoga. E Jesus pregou na sinagoga. E a sinagoga era assim, os fariseus, né, os escribas, que eram os escritores da lei, né, aqueles que iam vigiar, que eram muito religiosos, né. Hoje, infelizmente, no nosso meio nós temos pessoas que são religiosas, né, e religião não salva ninguém. O que salva é a nossa fé em Jesus Cristo e a nossa obediência através do Espírito Santo na nossa vida, nos convencendo do nosso erro e do nosso pecado. E nos instruindo que não existe, né, outro caminho a não ser o caminho do Senhor Jesus. Por isso que Jesus fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém pode ir ao Pai a não ser por mim. Então a palavra de Deus nos fala que Jesus estava na sinagoga. O pregador daquele dia era quem? Jesus de Nazaré, o nosso mestre. A Bíblia diz que Jesus entra na sinagoga,
Eles estão lá, os religiosos, os fariseus, né, os judeus estão lá guardando o sábado, idolatrando o sábado, dizendo que no sábado não pode isso, não pode aquilo. E Jesus vem ali com uma palavra tremenda. Quando Jesus chega, os fariseus já começam a olhar e diz: vamos observar ele. Vamos ver se Jesus vai fazer alguma cura aqui, porque hoje é sábado. Na segunda pode curar, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, mas no sábado não. O sábado não pode haver curas. Assim eram os fariseus. Assim era a lei daquela época. Então a Bíblia diz que Jesus entra. Mas a palavra de Deus nos fala que tinha um homem. E este homem, ele era enfermo, ele tinha uma das suas mãos mirrada. E Lucas é tão detalhista, meus amados, que Lucas faz questão de falar que a mão mirrada daquele homem era a mão direita, porque a força maior está nas mãos direitas. Então Lucas fala, e havia um homem que tinha a sua mão direita mirrada, ressequida. E aquele homem, mesmo com a sua debilitação, Evandro Bias da Costa, a paz do Senhor, pastor lá de Sete Lagoas, Jesus te abençoe, o Senhor, o teu ministério poderosamente. Rosilene, Ellen, Vitória, que Deus os abençoe, amém? Aquele homem, ele tinha a sua mão direita mirrada. E aquele homem, com a sua deficiência física, ele não poderia participar dos cultos na sinagoga. Ele não poderia participar ali naquele sábado do que tinha ali, que eles estudavam, eles adoravam. E ele não podia porque ele tinha uma deficiência física. E a sua deficiência física era na sua mão. Só que aquele homem nos dá um exemplo. O homem da mão mirrada, ele não deixa de cultuar a Deus por causa da sua deficiência. Ele não fica dentro de casa se lamentando, pedindo a morte, reclamando, murmurando, porque ele estava doente, porque ele tinha uma doença. Segundo alguns historiadores, aquele homem era carpinteiro. E ele sustentava a família dele com o trabalho dele. Mas devido à deficiência dele, ele não conseguia trabalhar. E naquela época era um dos trabalhos, os trabalhos daquela época eram trabalhos braçais, eram trabalhos pesados, que exigia que os dois braços estivessem em funcionamento para poder trabalhar. Então eu imagino que aquele homem, Daniele, ele padeceu por necessidade. Ele passou juntamente com a sua família, talvez falta de pão, talvez falta de alimento, talvez as pessoas não se sensibilizavam com a dor daquele homem, porque às vezes tem pessoas que não estão nem aí com a nossa dor, com a dor do próximo, estão preocupados com si mesmo, com o seu umbigo, né? Pensa, eu nunca vou precisar, hoje eu estou bem, mas eu não vou precisar. E ainda existe pessoas assim, mas eu glorifico a Deus que existe pessoas boas, pessoas que têm um pão, parte ali no meio, divide com o irmão, que tem duas roupas, dá uma para o irmão, pessoas que ajudam o próximo. Aquele homem talvez ele sofria muito, até mesmo sendo humilhado. E aquele homem nunca poderia ir numa sinagoga. Ele nunca poderia entrar dentro da sinagoga e participar do culto como todos estavam, porque aquele homem era deficiente. E os fariseus diziam que quando a pessoa tinha alguma deficiência, é porque aquela pessoa cometeu algum pecado. Se ela nascesse deficiente, era porque a sua família, Eunice, amém, a paz do Senhor, minha linda, Deus te abençoe. Porque se alguma pessoa nascesse com a deficiência, era porque a pessoa tinha pecado. Então aquele homem, ele não preocupa com o que as pessoas iriam falar, ele não preocupa se ele ia ser descoberto na sinagoga. Aquele homem vai naquele culto que Jesus ia trazer uma palavra. Olha que coisa linda, quando Jesus está na terra, irmão, quando Jesus entra na casa, ele entra para fazer milagre extraordinário. Eu quero te dizer para você nesta manhã, eu sinto Jesus aqui na casa do meu filho que eu estou, e eu creio que Jesus está aí com você, porque Lucas ele faz questão de dizer, e Jesus entra na sinagoga. E Jesus entra na tua casa e agora para fazer algo que você precisa que seja feito nessa manhã de segunda-feira.
Aquele homem está lá, ele não está dentro da sinagoga. Eu imagino que aquele homem estava na porta, escondido, talvez agachadinho, encolhidinho para ninguém reparar ele. Talvez aquele homem colocou uma túnica, e nessa túnica, a manga dessa túnica era grande para que ninguém visse a deficiência física dele. Às vezes eu e você fazemos isso. Nós tampamos a nossa deficiência. Talvez a nossa deficiência não é num braço, numa mão, num olho, não numa perna. Talvez, amados, nessa manhã, a nossa deficiência física está dentro de nós e nós estamos escondendo de todo mundo, escondendo até mesmo de Jesus a nossa enfermidade, a nossa doença. Talvez a doença está na nossa alma. Aquele homem escondeu com medo de ser apedrejado, mas ele queria ouvir a palavra. E esse é o segredo. Deixa eu dizer para você, não fica deficiente dentro da sua casa, não. Tem gente falando que para buscar a Deus não precisa de igreja. Tem gente falando que para buscar a Deus não precisa de ir para a igreja. Precisa sim, sabe por quê? Porque se não fosse assim, Deus não tinha deixado templo, eles não tinham feito sinagoga. O Senhor diz, o apóstolo Paulo diz que nós temos que congregar. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se você pode ir numa igreja, independente da placa de igreja, se a igreja fala que Jesus é o Salvador, se a igreja fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, vá para a igreja, vá ouvir a palavra de Deus. Eu sei que nós estamos num tempo que nós não podemos tumultuar, nós temos que tomar os cuidados, a máscara, álcool em gel, não tumultuar, ter um distanciamento de 1,5 metro, 2 metros um do outro. Acabou o culto, vai para tua casa, não fica conversando com as pessoas, vai para tua casa, ouviu a palavra, guarda ela na tábua do teu coração, espera o próximo culto. Nós temos que congregar, amados. E tem pessoas, uma teologia que não precisa de ir para a igreja para ter Deus. Ei, deixa eu te falar, Deus está em todos os lugares, sim. Mas nós precisamos de nos sacrificar. Nós precisamos de tirar o nosso tempo para ir. Porque na tua casa, você não tem como adorar como você adora na igreja. Ah, pastora, mas eu adoro mais na minha casa do que na igreja. Ah, você me desculpa, mas a minha palavra, a palavra de Deus, a palavra de Deus diz que nós temos que congregar. Uma brasa fora do fogo, ela se apaga. Uma brasa, quando você tira ela do braseiro, ela começa a se apagar. Ela até tenta ficar acesa, mas ela não consegue, meu amado. Nós temos que buscar a palavra de Deus. Obrigado, pastor Gilberto Borges. Que Deus te abençoe poderosamente. Rosilene Suave. Nós temos que buscar a palavra de Deus. Não há tempo de nós ficar em casa. Não há tempo de nós ficar parado. É tempo de você levantar, de você esforçar, de você orar, de buscar a Deus. Agora, se não tem como você ir para a igreja, ore na tua casa. Só se não tiver jeito mesmo, se não tiver condição mesmo, aí sim. Mas tem jeito. Às vezes as pessoas falam mal das igrejas. Ah, eu não vou na igreja porque lá é tal. Eu não vou na igreja porque fulano é isso, porque o pastor é aquilo. Meu amado, se você vai na igreja por causa de Jesus, você não tem tempo de olhar para o irmão, você não tem tempo de olhar para o pastor. O teu negócio é a palavra. É a palavra que nós temos que alimentar, é a palavra que nós temos que guardar dentro do nosso coração para nós não pecarmos contra Deus. Aquele homem da mão mirrada, ele poderia ter falado, eu não vou para o templo, eu não vou para a sinagoga porque eu estou com a minha mão mirrada, eles vão me apedrejar, eles vão apontar o meu erro, eles vão falar que a minha mão está assim porque eu errei. Mas aquele homem não, ele vai, ele se sacrifica, ele corre o risco e vai para a sinagoga e fica na porta ouvindo a palavra de Deus, porque ele não podia entrar, que ele tinha deficiência, Lady Jenny. Que Deus te abençoe e você recupere mais e mais essa cirurgia. A Bíblia diz que ele ficou na porta. Amém, pastor Gilberto Borges? É isso mesmo, congregar é um mandamento, né? Para pessoas, pastor, eu fico triste porque tem pessoas que falam que a gente não precisa congregar. Isso, pastor, eu acredito que são pessoas que não lê a Bíblia na direção do Espírito Santo, porque está em Hebreus 10, 25, nós devemos congregar. Sabe por que nós devemos congregar, irmãos? A Bíblia não fala que nós somos o corpo, ele não fala que Jesus é a cabeça. Tem como um braço andar fora do corpo? Tem como um pé
andar fora do corpo, uma mão pegar alguma coisa fora do corpo? Não tem como. E a casa, quando você vai para a igreja, você vai para a casa do Pai. E quando você vai para a casa do Pai, nós ali somos um corpo, onde a cabeça é Jesus. E os nossos movimentos estão sendo garantidos por Ele. O fôlego de vida é Ele que nos garante, é Ele que nos dá vida e vida com abundância. Por isso que o apóstolo Paulo fala no partir do pão, João fala, né, que nós não devemos abandonar a congregação como muitos abandonam. Então nós temos que congregar, ouvir a palavra. Jamais vai para a igreja por causa do homem e da mulher. Jamais faça nada por causa de homem e de mulher. Faça por causa de Jesus. Faça por causa da palavra de Deus. E você vai ver o que vai acontecer com a sua vida. Porque a Bíblia diz que o Senhor foi preparar o lugar para nós. Jesus foi preparar um lugar onde olhos nunca viram e ouvidos nunca ouviram o que Jesus preparou para mim e para você. Então vamos guardar a nossa salvação. Não vamos perder a nossa salvação por causa de bens materiais, por causa de rixa com o irmão, rixa com o ministério, um ministério falando mal do outro, criticando o outro. Não. Vamos nos unir em oração. Essa doença veio aí para mostrar que todos nós somos iguais, que todos nós precisamos de Jesus, né? Vamos aprender com o que está acontecendo, vamos voltar para Jesus, vamos pregar o evangelho. Tem vidas precisando aí, tem pessoas morrendo, tem vidas perecendo aí, precisando que você e eu leve a palavra. Enquanto muitos estão em Facebook falando mal de A, de B, de igreja, de fulano. Não, nós temos é que pregar a palavra. A palavra de Deus tem que ser prega nas redes sociais. Nós temos que ganhar, nós temos que ir no inferno, buscar as almas que Satanás está levando e trazer elas para Jesus, porque ainda há esperança. Ainda há esperança, mesmo a árvore após ser cortada, ao cheiro das águas, elas brotará. E aquele homem, ele estava na porta do templo, ele estava ouvindo a palavra, ele não ficou dentro de casa, igual muito crente está dentro de casa. Não, meu amado, saia da sua zona de conforto, é bom. Quem dera se eu pudesse ficar dentro de casa orando, jejuando, lendo a Bíblia, comendo, né? Bebendo, assistindo uma televisão. Ai, que sacrifício. Aí ele fala, Jesus já fez o sacrifício. Sim, ele fez o sacrifício dele. Ele morreu, ele fez o que eu não faria, o que você não faria. Mas a sua parte, a sua responsabilidade está comigo, com você. E nós temos que buscar. A nossa salvação é conquistada dia após dia. É todos os dias nós temos que esforçar, nós temos que sacrificar, porque a nossa carne quer ficar dentro de um quarto, vendo uma televisão e comendo uma pipoca. A nossa carne quer passear, quer viajar. A nossa carne não quer ter a responsabilidade de estar na casa do Pai, de joelho, com a boca no pó, pedindo a Deus pela humanidade. A nossa carne não quer isso, não. Mas o Espírito Santo, ele quer que nós façamos isso, irmão. Nós vamos descansar lá na glória, que é tempo de trabalho, é tempo de labuta, é tempo de correr atrás, é tempo de buscar mais, orar mais, santificar mais. Jesus está voltando, irmão. Prepara a tua vida. Aquele homem ficou ali, ele foi ouvir a palavra com a mão ressequida. Ele poderia estar revoltado com Deus. Ele poderia estar revoltado com o pastor dele, se ele tivesse pastor, com as irmãs da igreja. Ele poderia estar revoltado e falar, eu não quero sinagoga mais, eu não quero saber da lei de Moisés mais, eu não quero aprender mais. Mas aquele homem não, ele foi ouvir a palavra de Deus. E naquele dia ele não sabia que era Jesus o pregador. Ei, você não sabe o momento que Jesus vai descer na terra e vai tirar a tua vitória. Então vai, caminha, busca, porque o Espírito Santo, ele está conosco o tempo todo. Aquele homem estava, Jesus está pregando. Aí de repente o meu Jesus é tão lindo, mas tão lindo, que o meu Jesus olha e diz, começa a falar, qual de vocês que se o jumento cair no buraco não vai lá e solta ele? Qual de vocês, né, que se uma ovelha, né, tiver precisando de uma água, tiver caído em algum lugar, você não vai lá e salva a ovelha? Eu imagino Jesus falando assim, é eu que estou falando. Qual de vocês que tem uma vaca leiteira, que é fazendeiro, e essa é a sua melhor vaca leiteira, essa vaca dá muito produto, ela dá muito leite, que você faz muito queijo, e se num sábado esta vaca sua cair num buraco,
vão pôr num buraco fundo. Você vai deixar essa vaca ficar lá o dia todo, a noite toda, e correr o risco de vida e ela morrer porque é sábado. Você não pode ir lá salvar aquela vaca, então você vai deixar aquela vaca morrer. Eu imagino se fosse eu falando dessa forma. Agora, quanto mais este homem, porque antes de Jesus começar a falar com os fariseus, Jesus já tinha sondado o pensamento dele. Jesus sonda o seu e o meu pensamento, irmão. O que nós falamos, o diabo escuta. Mas o meu e o seu pensamento, o diabo não pode ouvir. Por isso, dobra o teu joelho e fala com Deus. A Bíblia diz, irmão, que Jesus fala assim, levanta, ei, você que está aí. Jesus viu, no meio da pregação, Jesus viu o rapaz com a mão ressequida lá atrás. O que Jesus faz? Levanta. Porque quando você manda alguém levantar, por exemplo, eu estou aqui sentada na cama do meu filho. Aí alguém me chama, o que eu vou fazer? Eu vou me levantar. Então, se Jesus mandou aquele homem levantar, aquele homem estava na portaria, escondido com a mão tampada, deitado, né? Ou deitado como eu deitei aqui, ou sentado, ouvindo a palavra de Deus para ele não ser reconhecido pela mão. Então Jesus manda você que está me vendo aí, que está sentado ou que está deitado, Jesus manda nessa manhã você levantar. Levanta, porque não tem milagre com quem está deitado, não tem milagre com quem está sentado, não tem milagre com quem está parado. Jesus está te chamando nesta manhã para você se levantar. O que Jesus faz? Jesus diz, ei, levanta. O cara estava sentado ou deitado, ele se levantou. Quando Jesus manda ele levantar, Jesus disse, venha para o meio. Aliás, ele disse, levanta, porque está sentado, e tem crente aí sentado espiritualmente, parado espiritualmente. A primeira palavra de Deus para essa semana, para segunda-feira, é para você levantar. Quando o rapaz levantou, Jesus disse, fica de pé, porque talvez ele levantava e sentava de novo. E Jesus disse, levanta, fica de pé e venha para o meio. Ah, Jesus, é lindo, irmão. Jesus usou 3 palavras, levanta, fica de pé e venha para o meio. Levanta, fica de pé e venha para o meio. Para você está me ouvindo? Levanta, repete comigo, levanta, fica de pé e venha para o meio. É o que Deus está mandando falar para você que está me ouvindo nesta manhã, na virada do dia. Do dia não, é quase meio-dia. Deus está falando assim, ó, levanta, fica de pé e venha para o meio, porque eu quero fazer um milagre extraordinário na sua vida. Você crê, irmão? Porque eu creio. Eu creio. Levanta você. Levanta você que está prostrado. Levanta você que está caído. E quando aquele rapaz levantou, a mão estava coberta, envolvida ali com a manga daquela túnica, porque ele não ia deixar todo mundo ver. Jesus chama ele para o meio, Euzi, Ellen, Vitória. Jesus chama o rapaz para o meio com a mão ressequida, onde ele escondia para as pessoas não apedrejar. Silvana Freitas, um abraço, Jesus te abençoe. Ele levantou, foi para o meio. Aí talvez se tivesse algumas pessoas que eu conheço hoje em dia, ia falar assim, ó, Jesus está humilhando ele, ó. Jesus está expondo o cara. Se o cara estava sentado e se ele está com uma túnica, tem algum defeito nele. E Jesus está chamando ele para o meio para mostrar o pecado dele no meio de todo mundo. Ô, Jesus, não faz isso. Eu já vi crente falando assim, ó, quer corrigir, chama para salinha. Quer corrigir, Jesus? Falando como que Jesus quer corrigir. Irmão, quando eu tenho que aconselhar alguém, eu chamo para a sala pastoral e eu aconselho. Quando é eu, pastora Sena, tem que aconselhar, o pessoal até brinca lá na sede, chamou para a salinha, tem alguma coisa. Mas quando o meu Jesus quer corrigir dentro da palavra, eu não passo a mão na cabeça de crente mimimi, não. Eu não fico, vem cá, não faz. Não, quando Jesus fala, filha, pode corrigir dentro da minha palavra porque eu te sustento, eu falo. Se quer sair da igreja, sai. Se não quer ser crente mais, não seja. Mas porque eu sei que depois de uma correção do meu Jesus,
veio a grande vitória. Entenda isso. Deus está falando aqui comigo, tem pessoas magoadas aí me vendo, porque recebeu uma correção do altar. E algumas pessoas nem foi citado o nome. Jesus nem fez assim como ele faz, né? Isso que vos digo dessa forma, não, nem foi assim. Jesus falou do altar, a pessoa se doeu. Ai, o pastor jogou indireta para mim. A pastora tá jogando direta para mim. Ei, crente, lá no céu não entra crente mimimi, não. Lá no céu entra os lavados e remidos e crente forte. Crente forte suporta luta, suporta guerra, suporta tribulação, suporta as batalhas espirituais e consegue ir para a glória com o Pai. Não há tempo, irmãos, não há tempo. Tem crente morrendo aí porque tá muito dodói. Quer que fica passando a mão. Não há tempo não. Levanta a sua cabeça. Levanta a sua cabeça porque Jesus chamou aquele rapaz pro meio. Quando Jesus chama o rapaz pro meio, talvez alguém falou, nossa, vai envergonhar ele. Não, Jesus poderia ter chamado ele lá fora em particular. Jesus poderia ter chamado a atenção dele em particular. Ei, você não entendeu. Jesus, quando ele te chama a atenção no meio da igreja, no meio do povo dele, é porque ele também quer te honrar no meio do povo dele. É porque ele também quer te exaltar no meio do povo dele. É para que você também seja de exemplo para muitos que estão vendo e que pensam fazer da mesma forma que você faz. Mas quando Jesus corrige eles, ele diz, ei, Jesus está corrigindo meu irmão e eu estou fazendo a mesma coisa, então eu vou me cuidar para Jesus não me corrigir. Irmãos, tenha sabedoria de Deus na sua vida. Lê a Bíblia Sagrada com a presença do Espírito Santo do seu lado, que você vai aprender muito. A gente entra numa faculdade para aprender, mas a nossa maior faculdade é dentro do nosso quarto, de joelho, com a Bíblia Sagrada e com a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós temos que pedir a Ele sabedoria, Ele quer te dar sabedoria, Ele quer me dar sabedoria. Né, Nilcene? Deus abençoe você. Amém? Poderosamente, Adriana Machado, obreira, que Deus abençoe. Essa obreira tem sido bênção no Ministério da Arca da Salvação, né? Deus tem levantado ela para ajudar nós ali, né? Cuidar da igreja, zelar da igreja. Que Deus te abençoe, viu, obreira Adriana, e que Deus venha realizar o desejo do seu coração, amém? Aquele homem estava no meio. Quando ele está no meio, ele poderia falar, não, Jesus, agora pronto, agora Jesus me envergonhou, vai mostrar para todo mundo a minha deficiência. Às vezes, Jesus mostra para as pessoas a tua deficiência para te curar e te honrar nessa terra. Entenda o que Deus está falando com você. Entenda o que o Espírito Santo está mandando dizer para você nessa manhã. Aí, quando o homem está no meio, parado lá, pensando talvez muitas coisas, o inimigo colocando muitas coisas na cabeça dele. Aí o que acontece? Jesus dá uma cajadada, porque Jesus falava mesmo, né? Jesus falava, eu não passava a mão na cabeça, né? Porque tem gente que não gosta de mim porque eu não passo a mão na cabeça, tem gente que não gosta de outros pastores que está me vendo aqui que também não passa a mão na cabeça. São homens de Deus que cumprem o ministério, que eu vejo Deus na vida deles também. Então a Bíblia diz que Jesus dá uma cajadada, pergunta se eles não iam salvar no sábado o animal que estava lá. Aí Jesus olha para o rapaz e diz, estende a tua mão. Ei, deixa eu dizer para você, qual é a sua deficiência nesta manhã? Estende a tua mão para ele, estende o teu coração para ele, estende a tua vida para ele, porque ele quer te curar. E a Bíblia diz que quando ele estende a mão, o diabo deve ter falado, não estende não, todo mundo vai ver sua doença. Não estende não, todo mundo vai ver que você é deficiente. Aquele homem no meio, não era uma, duas pessoas não. Aquele homem no meio de uma multidão, ele no meio, no centro. Porque nós temos que estar no centro da vontade de Deus. É no centro da vontade de Deus que o milagre acontece. Aquele homem estende a mão dele. Quando ele estende a mão dele vem perfeita. Um milagre extraordinário acontece na vida daquele homem, porque ele resistiu, ele foi até o meio, ele não importou dele ser humilhado, mas ele obedeceu à voz de Jesus. E aquele homem saiu do templo curado. E Jesus disse, se vocês não fazem isso com um animal seus no sábado, por que eu não vou curar um filho de Abraão?
Por que que eu não vou curar um homem? E Jesus curou, Jesus fez milagre no sábado, sabe por quê? Porque a segunda de Jesus, a terça, a quarta, a quinta, a sexta, o sábado, o domingo. Jesus cura na hora que ele quer. Jesus faz milagre na hora que ele quer. Mas nós temos que estar no centro da vontade dele. Amém? Você me entendeu essa mensagem? Eu deixo essa mensagem para você. Eu estou tão cheia do Espírito Santo. Se eu pudesse ficar aqui a tarde inteirinha, eu ficava. Mas é aqui, até aqui o Senhor tem nos abençoado. E eu quero deixar essa mensagem para o teu coração. Vai para o centro da vontade de Deus. Mostra para Deus a sua deficiência. Dobra o teu joelho no teu quarto. Olha a Deus, fala: Deus, a minha deficiência é essa. O meu pecado que me consome por dentro, Deus, é esse, Deus. O Senhor sabe. Mas é necessário que eu fale com o Senhor. Me perdoa, Deus. Me perdoa. Me perdoa, me cura dessa deficiência que está impedindo eu de ir para a igreja. Essa deficiência que está impedindo eu de perdoar o meu irmão. Essa deficiência que está me impedindo de acreditar que o Senhor está buscando a igreja. E que não há tempo de brincar. É tempo de santificar. Amém, meus amados? Que Deus vos abençoe. Eu quero fazer uma oração para você. Eu sei que o vídeo está um pouco estendido, mas eu creio que é para a tua edificação. E eu creio que você que não viu, pegou no finalzinho, volta desde o início. Deus vai falar com você, porque Deus está falando. Amém? Deixa eu orar por você agora. Senhor Deus da glória, Deus poderoso, Deus soberano. Jesus, agora nesta manhã, Deus amado, agora, Senhor Jesus, já está próximo ao meio-dia. Ao meio-dia, Deus, eu vou dobrar aqui os meus joelhos diante da sua presença. E eu vou agora, Deus, orar ao Senhor pela vida de cada um que entrou nesta live, nesta manhã, Pai. Na direção do Senhor, Deus. Eu sei que essa live ficou um pouco longa, mas eu sei que aqueles que ouvirem ela e verem vão entender que o Senhor falou com eles nesta manhã. E agora, Deus, ao meio-dia, o salmista Davi diz que é uma mortandade que assola ao meio-dia. E eu peço, Senhor, eu entro de joelho com a tua filha e com o teu filho agora, para repreender para esta mortandade, ó Pai, que assola o meio-dia nessa terra. Deus, toma cada parente nosso agora, cada familiar nosso. Toma essa vida que está me vendo e me ouvindo através dessa live. Jesus, proteja a casa desta mulher, proteja o lar, a família. Deus, eu peço, Senhor, aquele que estava prostrado nesta manhã, aquele que se encontrava caído, ó Deus, nesta manhã, que se encontrava, Deus, desanimado nesse dia, Pai, que disse que não vai para a igreja mais, que não vai buscar o Senhor mais, aquela pessoa, Pai, que diz que não aguenta mais esta luta, essa tribulação, aquela pessoa, Deus, que o inimigo da alma dela, Pai, está bombardeando a mente dela, dizendo para ela que não tem jeito, que não tem cura, que não tem solução. Jesus, o Senhor é poderoso. Espírito Santo, o Senhor conhece o coração de cada um que está me vendo e me ouvindo. Então visita eles agora, Espírito Santo. Renova a força da tua igreja, renova os teus filhos nesta manhã. Meu Deus, vem uma tarde agora, que seja uma tarde abençoada. Deus, às 3 horas da tarde eu estarei de joelho, às 6 horas também estarei de joelho, intercedendo, ó Deus, porque é assim. Quanto mais a gente busca, mais vontade dá de buscar. Quanto mais a gente está cheio da tua presença, mais vontade a gente quer estar mais cheio. E nesta manhã, Pai, eu te agradeço pelo fôlego de vida da minha casa, da minha família. Eu te agradeço pelo fôlego de vida, Senhor, das ovelhas da Arca da Salvação. Eu te agradeço pelo fôlego de vida, Deus, de cada ovelha desta nação. Pelo fôlego de vida de cada pastor, pela família de cada pastor, de cada pastora. Porque não é fácil pastorear, Pai. Não é fácil, mas o Senhor tem cuidado da tua noiva. O Senhor tem cuidado de nós. Cuida de cada um, Pai, que está me vendo e me ouvindo. Cura aquele que está enfermo na alma, na carne. Jesus, faz milagre extraordinário através dessa live, Deus, esse dia. Faça algo sobrenatural na vida dessa pessoa que está comigo e que está crendo, porque tudo é possível aquele que crê. Se aquele moço da mão erguida, ressequida, Pai, não tivesse saído do lugar, não tivesse obedecido a tua voz, levantado, caminhado até o meio chama o centro da sua atenção, o milagre não tinha acontecido. Mas quando ele decide obedecer, mesmo
sentindo humilhação, talvez o inimigo falou com ele, mesmo sentindo tristeza, ele obedeceu e o Senhor fez um milagre extraordinário na vida dele. E é o que eu profetizo agora, na sua vida, um milagre extraordinário da parte de Deus. Mas para esse milagre acontecer, vá para o centro da vontade de Deus. Ele falou com você através dessa live. Ele está falando e ele vai continuar falando no seu coração. Amém? Que Deus abençoe você poderosamente. Né? Se eu pudesse, eu ia ficar o dia todo, a noite toda, porque falar de Jesus é maravilhoso, é o alimento da minha alma. Amém? Mas Deus te abençoe. Né? Eu te espero num dos cultos ali na Igreja Pentecostal Arca da Salvação. Ainda estamos agendando, né? Por causa, né, desse convite na sede, tem que agendar, né? No Floresta você consegue, fica algumas cadeiras vazias, você consegue ir sem agendar no bairro Floresta, né? Na rua Dona Balá 215. Em Mocambeiro também você consegue estar indo sem agendar, Campo de Santana também, né? Faça uma visitinha para nós numa das congregações, porque sempre tem um homem ou uma mulher de Deus em cima daquele altar para falar com você. Não é só eu que sou mulher de Deus no Ministério da Arca da Salvação. Tem homens e mulheres de Deus no Ministério da Arca da Salvação que tem uma palavra para você. Mas se você não pode ir na nossa igreja, vai em outras congregações, vai ouvir a palavra de Deus. Não vai por causa do homem, vai por causa de Jesus, porque só Ele faz milagre extraordinário